Membros do corpo, um estudo sobre o conceito de membresia, à luz de 1 Coríntios 12, 27. Vou ler esse verso, mas vou lançar mão de outras passagens bíblicas, da citação de alguns pensadores e teólogos da igreja, porque não vai ser uma mensagem expositiva, propriamente dita, mas pensando sobre esse tema tão relevante, tão importante para a vida da igreja, que é o conceito bíblico de membresia. Por isso a ideia é de membros do corpo. E o texto de 1 Coríntios 12, 27 diz assim: Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Que o Senhor nos abençoe. Eu queria começar essa reflexão fazendo algumas perguntas aos irmãos. A primeira delas é: você ama a igreja de Jesus Cristo? Segunda pergunta: você tem compromisso com a igreja de Jesus Cristo? Terceira pergunta: você seria capaz de fazer sacrifícios pela igreja de Jesus Cristo? E a última pergunta: você tem alegria de ser membro da igreja do Deus vivo? Essas perguntas são extremamente importantes. Você pode conhecer uma pessoa a partir da resposta dela a essas perguntas. E essas perguntas, em particular as respostas a essas perguntas, têm implicações eternas. A nossa visão da igreja, a nossa perspectiva da igreja, a nossa relação com a igreja. Por que eu estou dizendo isso? Existe um movimento, um grupo expressivo de pessoas que acreditam que podem ser cristãs sem compromisso com a igreja. Com o advento das redes sociais, é muito comum ouvir comentários do tipo: não precisamos da igreja, Cristo é tudo. Como se fosse possível amar a Cristo, servir a Cristo e rejeitar a igreja, ou como se a igreja fosse secundária. Não fosse relevante, não fosse importante na economia da redenção, no projeto redentivo de Deus. Algumas décadas atrás, na década de 60, também nos Estados Unidos da América, um grupo de jovens americanos fez um alvoroço enorme, vociferando uma palavra de ordem que dizia assim: Cristo sim, igreja não. Mais para frente, esse movimento ganhou o nome, e hoje é muito comum entre os sociólogos, chamar de desigrejados. São as pessoas que dizem: Cristo é maravilhoso, Cristo é meu Salvador, Cristo é tudo, eu amo a Cristo, mas eu não quero compromisso com a igreja. No Brasil, o IBGE criou um novo campo na sua pesquisa religiosa, que até então era um campo restrito à situação da Igreja Católica. A pergunta era: qual é a sua religião? O indivíduo dizia: católico não praticante. Agora já tem um campo no mapa do IBGE. Qual é a sua religião? Evangélico não praticante. Ou seja, ele afirma que é cristão, ele afirma que é evangélico, ele afirma crer nas doutrinas bíblicas, mas não quer compromisso com a igreja. Vai à igreja esporadicamente, ou alguns resistem completamente ao conceito de igreja. Existem dois grupos dentro desse movimento de desigrejados. Eu diria o seguinte: o primeiro grupo é formado por aqueles que sofreram algum tipo de abuso por parte de uma liderança despótica, autoritária, e aí, para se salvaguardar, disseram: bem, Cristo é maravilhoso, mas igreja não. Igreja é problemática, liderança complicada, igrejas legalistas. Então tem um grupo de pessoas entre esses desigrejados que foram ou que sofreram abusos. O que há de igrejas que não pregam o evangelho, mas uma cartilha de leis e de códigos que aprisionam as pessoas, que sufocam as pessoas, é impressionante. Eu recebo e-mails, mensagens de pessoas de várias partes do Brasil compartilhando suas experiências traumáticas em muitos círculos que se chamam cristãos. Eu queria ler para vocês um documento. Eu vou dar título a esse documento: A mensagem da graça foi abandonada por aqueles que foram salvos pela graça. Esse é um texto do saudoso pastor Isaltino Gomes.
Ele disse assim, em um de seus livros, sobre uma história que chegou a ele. Ele tomou conhecimento disso. Aqui não é uma história, é história com H, é fato. Num bar de São Paulo, um senhor entregou um folheto de evangelização a uma meretriz. Aproveitando o ensejo, essa mulher lhe abriu o coração. Era uma prostituta, mas fora criada numa igreja evangélica no interior do país. Um dia cortou o cabelo, atitude que sua igreja proibia. Foi excluída e continuou a cortar o cabelo. Não podendo mais se vingar nela, a igreja ameaçou seu pai. Iria proibi-lo de tocar na banda da igreja, o que era para ele o mais importante na vida. Para não ser privado de tocar na banda da igreja, o referido senhor, um crente em Jesus Cristo, cedeu à chantagem da igreja evangélica e expulsou a filha de casa. Humilhada, a simplória mocinha do interior foi para São Paulo trabalhar como doméstica. Lá foi desencaminhada pelo filho do patrão. Grávida, foi colocada na rua. Escreveu para o pai, mas este, um cristão, disse que não mais a considerava como filha, pois cortara o cabelo e ainda por cima errara moralmente. Quem a acolheu e a amparou? Pasmem, foi a dona de um bordel. Agora estava na prostituição para viver. Chorou com saudade de casa e do evangelho, mas não vira amor na igreja. Não receber amparo necessário entre os crentes, foi receber amparo entre as meretrizes. A mensagem da graça foi abandonada por aqueles que foram salvos pela graça. Este não é um caso isolado. O que torna uma igreja não é um formato do prédio, nem a placa à porta. O que faz de uma igreja é o evangelho. É Cristo sendo anunciado. E o evangelho é graça do início ao fim. E em muitos círculos, pessoas estão sendo abusadas constantemente por outro evangelho que não é o evangelho. Porque a sã doutrina, como dizia Calvino, é sã porque promove saúde. Se o evangelho que está sendo pregado não promove saúde, vida equilibrada, não é o evangelho. E em muitos lugares, não é o evangelho que está sendo pregado. E aí, compreensível, embora não justificável, nós entendemos porque muitas pessoas dizem Cristo sim, mas a igreja não. Muitas pessoas sendo abusadas por igrejas legalistas e por liderança despótica e muito, muito abusada. Então tem aqueles que sofreram abusos. Mas há dentro dos desigrejados um segundo grupo, que é os que cometem abusos. Observe, tem os que sofreram abuso e tem aqueles que cometem abuso. São os rebeldes, insubmissos. Gente que não respeita a autoridade. Mulheres atrevidas, homens valentões, geralmente não convertidos. A igreja está cheia de gente assim. Pensam que são salvos vivendo longe da igreja, mas estão vivendo no auto-engano. A quantidade de pessoas atrevidas em nosso meio. Nós vivemos um tempo onde a figura da autoridade foi completamente despida da autoridade que lhe foi investida pelo próprio Deus. Eu já disse aqui algumas vezes, antigamente, um aluno em sala de aula erguia a mão e perguntava ao professor se podia fazer uma pergunta. Hoje, professores estão apanhando em sala de aula. Por quê? Inverteram seus valores. Toda autoridade é vista como despótica, toda autoridade é vista como hipócrita. Então, demoniza-se as instituições, criminaliza-se as autoridades e o caos se instala. E isso, ou essa mentalidade, vem para dentro da igreja. O indivíduo é criado numa casa onde os pais não ensinam ele a respeitar o professor. Agora ele vem para a igreja, ele vai respeitar o mais velho? Ele vai respeitar o pastor? Não. É por isso a quantidade de gente atrevida no nosso meio. Gente inconversa. E aí, quando é repreendida, quando há alguém com ousadia e coragem para repreender, se afastam e dizem, a igreja, e começam a cometer todo tipo de delito, maculando a imagem da igreja. Esses são os abusadores. São Cipriano, um teólogo da igreja, brilhante teólogo de Cartago, um bispo, disse assim, o que vai chocar algum de vocês. Não pode ter Deus por pai quem não tem igreja por mãe. Como ninguém se pode salvar fora da arca de Noé, assim ninguém se salva fora da igreja. Esta perspectiva teológica, desde o nascimento da igreja cristã, foi completamente abolida, porque Cristo salva, a igreja não salva. É evidente que a igreja não salva. É evidente que a igreja não salva.
Mas aquele que foi salvo por Cristo é membro do corpo de Cristo. Razão pela qual Cipriano, Agostinho e uma linha de notáveis teólogos fizeram essa afirmação. Não pode ter a Deus como pai quem não tem a igreja como mãe. Por quê? É na ambiência da igreja que o evangelho é pregado. É na ambiência da igreja que pessoas passam pela experiência do novo nascimento, e a igreja, ela atua como esta mãe, que nutre a fé dos filhos de Deus, que acolhe, que recebe, que promove a possibilidade do crescimento na mutualidade. Por isso, é impossível servir a Deus senão no contexto da igreja, no contexto da comunhão dos santos. Ou seja, esses que dizem Cristo sim, igreja não, na verdade estão em desarmonia com a palavra de Cristo, com a palavra do Evangelho, com a tradição da igreja. Uma pessoa pode ser membro da igreja local e não ser salva. Mas todos os salvos pertencem à igreja de Cristo, são membros do seu corpo. Essa é a regra de ouro. Então, eu queria lhe encorajar, cuidado com sua leitura, com seu pensamento, com o modo como você enxerga a igreja de Jesus Cristo. Quando Saulo de Tarso estava a caminho de Damasco para prender cristãos, quando Jesus o alcançou naquela estrada, Jesus disse a Saulo, 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 por que me persegues? Porque é uma união mística entre o corpo e a cabeça. A igreja e Jesus Cristo estão em unidade mística, orgânica. Cristo e a igreja são um só. De modo que quem serve a Cristo está na igreja. Não necessariamente na igreja visível, porque uma pessoa pode ser membro da igreja local, repito, e não ser convertida. Há muita gente assim. Jesus falou do joio no meio do trigo. No entanto, se uma pessoa for salva por Cristo, ela está entre outros salvos. Ela busca uma igreja para congregar. Agora, caminhando, pode parecer uma piada, mas estudos já estão apontando para um outro fenômeno, que é o fenômeno dos semi-desigrejados. É o que está meio lá, meio cá. Porque o desigrejado é aquele que diz, olha, não vou não. Não piso mais os meus pés na igreja. Esse é o desigrejado. O semi-desigrejado, ele tem um perfil, que eu vou mostrar para vocês. É aquele que não está totalmente fora, nem totalmente dentro. E tem um perfil. Primeiro, frequência inconstante, participação nula. É um indivíduo que vem um domingo e falta 4. Estão rindo, né? Já identificaram alguns aí. Porque a perspectiva é a seguinte, eu não tenho compromisso com a igreja. Eu posso ir hoje e posso voltar só daqui a 3 meses. Eu sou senhor de mim. Essa é a perspectiva do semi-desigrejado. Frequência inconstante. Participação nula. Não se envolve nos ministérios. Então ele não está completamente fora, nem completamente dentro. Vem de vez em quando e não participa de nada. Só participa dos movimentos de criticismo. Diminui se o ar-condicionado aumenta, diminui, aumenta. Outro elemento no perfil dos semi-desigrejados, relacionamentos superficiais e flagrante imaturidade. Isolados sem comunhão. Ou seja, não consegue lançar raiz, não consegue ter bons relacionamentos. Gente melindrada, gente difícil no trato. E, curiosamente, sempre vitimizada. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém liga no meu aniversário. Coitado do miserável. Mas, vejam como o pecado cega as pessoas. O indivíduo exige que se faça com ele o que ele não faz com o outro. Porque o pecado emburrece as pessoas. Então ele condena o que ele pratica. Então ele se isola porque ninguém presta. Ninguém vale nada. São falsos, são hipócritas. Poxa, vender um sanduíche para o outro por R$2, porque fui eu que cheguei ali e vendeu por 4. Está vendo que ele está me perseguindo? E começa as teorias todas de conspiração. Flagrante maturidade. É impressionante a quantidade de pessoas que passam anos e anos na igreja e não tem nenhuma maturidade. Não tem textura, não tem consistência. É o perfil do semi-desigrejado. Cooperação inexistente e desânimo constante. Nunca contribuem financeiramente. Se a igreja dependesse de algumas pessoas, essas lâmpadas estariam apagadas. São membros da igreja, mas não tem nenhum compromisso com a igreja. Querem sair na foto.
mas não querem pagar a conta. Porque não tem compromisso com Cristo, não tem compromisso com a igreja. O perfil desigrejado é cooperação inexistente. Não é porque não tem, é porque o coração não está em Cristo. E desânimo contagiante. É o indivíduo que é desanimado, desanima. Olhar para o indivíduo já desanima. Eu já disse para os irmãos que tem pessoas tão agradáveis, você conversa 1, 2 horas, bate papo sobre todos os assuntos. Tem algumas pessoas que conversam 3 minutos e falam, meu Deus, cansa. Esse é o perfil do semi-desigrejado. Meus irmãos, as igrejas estão assim. Outro dia, conversando com um amigo, ele falou assim, a igreja de fulano tem... Uma igreja não é desse estado, não precisa ficar perguntando nem conjecturando. Ele está falando de que igreja, né? A igreja de fulano tem 2.500 membros. Eu cheguei na nave, não cabem 700 pessoas aqui. Como é que tem 2.500 membros aqui? Mas, pelo menos, um terço da membresia está no cemitério. Mas um grupo vem uma vez por ano, no Natal ou na virada do ano, que tem que receber a bênção mais forte. Esse é o cenário dos semi-desigrejados. Não há compromisso com a igreja. E ele vem e tal, roda de membro desatualizado. Isso é um problema sério, sério no nosso cenário evangélico brasileiro. Entre as igrejas batistas, isso é uma tragédia completa. A pergunta é, por que isso acontece? O que está por trás desse triste retrato? Eu vou dar 2 respostas. Uma na perspectiva sociológica, digamos assim, e outra bíblica, ou, como queiram os irmãos, uma resposta espiritual, digamos. A resposta sociológica, a morte do compromisso em um tempo líquido. O que significa isso? Essa expressão morte do compromisso, ela foi cunhada por um sociólogo americano chamado Alvin Toffler. Esse homem brilhante escreveu muitos bons livros. Ele estava à frente do seu tempo. Ele disse, nós estamos vivendo um tempo, e daqui para frente isso vai se acentuar cada vez mais, em que a morte da permanência, a morte do compromisso será um fenômeno mundial. E ele acertou. Antigamente, uma pessoa se tornava membro, ou se deixava a sua igreja, por uma razão de quê? Mudou-se para outro estado, uma complexidade irreconciliável de heresia. Muitas igrejas racharam por problemas doutrinais ou problemas graves de natureza moral, mas era raro você, então, trocar de igreja. Hoje o indivíduo é crente há 4 anos, já passou por 40 igrejas. Não, tem alguma coisa errada. Porque é a fobia do compromisso. Se exigir compromisso, a pessoa não tem mais permanência. E esse elemento está presente em tudo, nos relacionamentos. Não se casa mais, se fica, porque o indivíduo tem medo do compromisso. Nós estamos vivendo bem assim, se botar no papel dá para dar problema. A fobia de compromisso. E essa outra expressão, tempo líquido, é uma expressão de um sociólogo polonês, o Bauman, quando ele falou que nós vivemos um tempo em que nada é feito para durar. Ele escreveu um livro chamado Amor Líquido. Ou seja, essa superficialidade das relações, do ponto de vista sociológico, está presente nas igrejas. É por conta disso que esta rotatividade das pessoas nas igrejas. Uma pessoa pode ter bons motivos para deixar a sua igreja e procurar outra. Mas, via de regra, essa rotatividade denuncia ou reflete esse espírito da época. Esta fobia de compromisso, essa morte do compromisso, esse tempo líquido. Deixa eu ler um texto para vocês, uma pesquisa de George Barman. Somente 43% dos adultos que declaram cristãos são plenamente comprometidos com a fé cristã. Quer dizer que a maioria não tem compromisso. Não tem compromisso. Ou seja, nós vivemos uma época em que vivemos a morte do compromisso. E muitas igrejas estão sofrendo por conta disso, essa rotatividade nas igrejas. Conversando outro dia com uma pessoa, eu disse, olha, meu caro, eu só fui membro de 3 igrejas. Da igreja eu fui batizado, da igreja que me enviou para o seminário, quando eu mudei de estado, e da igreja onde eu sou pastor há quase 11 anos. Surge um problema, deixei a igreja. Surge um conflito, abandonei a igreja. E é por conta disso que há essa rotatividade. Você precisa ponderar se o desejo de deixar a igreja ou se associar a outra igreja se é legítimo, porque muitas vezes o problema não está na igreja, está no indivíduo. Eu já contei para vocês a história de um náufrago que foi parar numa ilha, passou um bom tempo por lá.
E um navio chegou naquela ilha e providenciou o resgate dele. E aí, conversando com o comandante do navio, o comandante viu 3 cabanas. E o comandante disse, olha, as cabanas aqui, não, aquela é minha casa. Eu fiz lá um arranjo com os destroços do antigo navio, fiz lá uma casinha para eu viver esses dias aqui. E aquilo lá, no outro lado? Ah, lá é minha ex-igreja. Como? É minha ex-igreja. Aquela lá é a igreja atual, mas aquela é a ex-igreja. Dividiu sozinho numa ilha, conseguiu arrumar um problema com ele mesmo, dividiu, abriu sessão, falou, a partir de hoje... Isso é curioso, porque se deixar sozinho, ele arruma um problema com ele mesmo. Eu pergunto aos irmãos, eu estou brincando ou estou falando sério? Crente dá trabalho, viu, irmãos? Essa é a perspectiva, digamos, sociológica, a morte da permanência em um tempo líquido. Agora, perspectiva bíblica, à luz das Escrituras, por que isso acontece? Eu diria, coração inconverso ou adoecido. Os semi-desegrejados são pessoas que, primeiro, nunca nasceram de novo ou estão adoecidos espiritualmente. Não há uma terceira possibilidade. O indivíduo nunca se converteu, razão pela qual vem à igreja quando quer, não participa, não se envolve, e quer continuar membro da igreja. Ah, porque meu tataravô foi membro dessa igreja. Eu vou batizar os meus filhos aí e vou permanecer. Mas muitas vezes não tem sinais contundentes de conversão, ou então está adoecido. O problema, irmão, somos nós mesmos. Muitas vezes o problema somos nós mesmos. Então nós precisamos ponderar. Nós nascemos de novo, há sinais de que a minha vida foi transformada pelo Evangelho. A pior coisa é o auto-engano. É o indivíduo pensar que é, quando não é. E a gente confundir fazer com ser. Quando Jesus deixou aquela palavra tão dura, e aí os homens disseram, Senhor, Senhor, teólogos, Senhor, Senhor. Eles criam no senhorio de Cristo. Senhor, Senhor. Em teu nome não expelimos demônios. Em teu nome não fizemos sinais e maravilhas e prodígios. O que Jesus disse para aquelas pessoas? Não, vocês estavam enganados, vocês não fizeram nada disso. Não, Jesus não contestou isso. Ele simplesmente disse o seguinte, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos. Que palavra dura. Ou seja, o indivíduo pode fazer muitas coisas, ter aparência de cristão, mas não ser cristão. Por isso, Paulo diz, examinai-vos a vós mesmos para saber se estáis na fé. A sondagem do coração. Você não deve fazer isso todo dia, achando que, será que eu sou crente, será que eu não sou crente? Vivendo essa paranoia. Mas, o crente, ele vem acompanhado de sinais da sua verdadeira conversão, que é arrependimento e fé em Jesus Cristo. É crescimento no amor, como disse Paulo em 1 Coríntios 13. William Hendriksen, um comentarista bíblico muito capaz, disse assim, o mesmo imã, Cristo Jesus, que atrai pecadores a si e os transforma em santos, simultaneamente os agrega em comunhão íntima uns com os outros. Então, Cristo atrai pecadores, e esse mesmo Cristo que atrai os pecadores, ele os agrega em comunhão. Então, a fé cristã é cruz. Tem um elemento vertical, você e Deus, mas tem um elemento horizontal, você e os irmãos. A razão pela qual João disse, se alguém diz que ama a Deus a quem não vê, e não ama seu irmão a quem vê, é mentiroso, o amor de Deus não está nele. Ou seja, é algo muito, muito sério, e que tem muitas implicações. Não podemos ser cristãos sem compromisso com a igreja. 1 Coríntios 12, 27 foi o texto que nós lemos. Qual é o contexto dessa passagem? Paulo está falando sobre um assunto que tem algumas, digamos, alguns desdobramentos. 1 Coríntios 12, 27. Ele está falando sobre a unidade da igreja na diversidade e esta interdependência dos membros. Ele está dizendo, olha, a igreja é plural, são muitos os membros. Agora, esses membros todos da igreja fazem parte de um único corpo. São membros de um único corpo. E todos esses membros têm uma relação de interdependência. Todos dependem um do outro. Sem distinção, é o que Paulo está argumentando. Ou seja, se você é cristão, você é membro do corpo. E se você é membro do corpo, você depende dessa pessoa que está ao seu lado. Não é possível ser cristão isolado. Não é possível ser cristão sem
comunhão uns com os outros. O Mark Dever, em um de seus livros, ele disse assim: se a igreja é um edifício espiritual, então nós devemos ser tijolos nele. Se a igreja é um corpo, então nós somos os seus membros. Se a igreja é a família da fé, presume-se que nós fazemos parte dessa família. Ovelhas permanecem no rebanho e ramos na videira. Biblicamente, se uma pessoa é cristã, ela precisa ser membro de uma igreja. É cristã? Precisa ser membro de uma igreja. A questão é, eu vou tentar fazer 3 perguntas para responder nesse espaço de tempo que nós temos. A primeira delas é a seguinte: o que é uma igreja? O que é uma igreja? Eu gosto de estudar essa temática. Tem vários livros sobre esse assunto. A paixão pela igreja. O que é a igreja? E uma maneira de você descobrir o que é uma coisa é estudando o que ela não é. E aí, o primeiro elemento é: uma igreja não é o prédio onde nos reunimos. Os prédios são importantes, como, por exemplo, essa igreja na Alemanha. Um prédio histórico, uma rodovia passar no local da igreja, a igreja teve que ser transferida para outro lugar. A igreja é o quê? As pessoas, mas está ali simbolizado naquele edifício. Mas a igreja não é o prédio necessariamente. Nos 3 primeiros séculos da igreja cristã, os cristãos se reuniam nas casas, nos bosques. A igreja era marginalizada. Com o Edito de Milão, com a tolerância do império, que a igreja começou a construir seus prédios. Nós temos lindos e grandes prédios, catedrais belíssimas. Eu não estou entre aqueles que demonizam os prédios. Eu acho que o prédio, como as catedrais, apontam para a beleza e para a glória de Deus. Essa era a teologia por trás das construções, embora existam outros elementos não tão nobres, mas essa é a ideia. Então Deus não está nos prédios. Quando o templo de Salomão foi construído, a palavra foi: nem os céus dos céus podem conter a tua glória, muito menos essa casa que nós construímos. Então Deus não está restrito a essas paredes, mas a construção, ela aponta para a excelência da igreja, para a perspectiva da igreja, para a visão da igreja. Mas a igreja não é necessariamente o prédio. O prédio pode sofrer com o tempo, mas a igreja vai permanecer, porque a igreja foi comprada com o sangue de Cristo. A igreja somos nós. Desde que o véu foi rasgado, de alto a baixo, sempre que o Novo Testamento se refere ao templo de Deus, não está falando de concreto, ferro armado, madeira, está falando de gente. Somos nós a habitação do Deus vivo. Pois bem, nessa perspectiva eu diria o seguinte, para fazer uma definição breve do que é uma igreja. A igreja cristã, observem, é uma sociedade, é uma nova sociedade de homens e mulheres, amados desde a eternidade e chamados por Deus através do seu Santo Espírito, para a salvação por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Uma vez remidos no precioso sangue do Filho de Deus, cada pessoa é considerada membro do corpo e parte da família de Deus, com suas responsabilidades e privilégios, para a glória de Deus e para a edificação do todo. Então, à luz das Escrituras, essa seria uma simples, mas profunda definição do que é uma igreja cristã. Então, esta é a leitura das Escrituras sobre igreja. Agora a questão é, por que deve se unir a uma igreja? Por que unir-se a uma igreja cristã? Há algumas razões pelas quais isso é importante. Deixa eu apenas pontuar para os irmãos. Pastor, por que eu devo ser membro de uma igreja? Vamos lá. Pelo menos 5 razões. Eu vou pontuar aqui para os irmãos entenderem essa perspectiva bíblica. Primeiro, para a confirmação da fé em Cristo. Como é que eu sei se uma pessoa é cristã? Se ela é membro da igreja de Cristo. Eu já disse no início, nem todos aqueles que estão listados no rol de membro são necessariamente cristãos. O rol de membro de uma igreja não é o livro da vida. Amém, irmãos? No entanto, se o indivíduo é cristão, ele procura uma igreja para nutrir a sua fé e a comunhão uns com os outros. Não é possível ser cristão sem ser membro do corpo de Cristo. Não é possível. Observe Atos 2:47, no início da igreja. E acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, quem? Os que iam sendo salvos. Ou seja, à medida que pessoas iam sendo salvas como? Pela pregação do Evangelho. O que é que essas pessoas faziam? Que maravilhosa mensagem, a mensagem de Jesus, a cruz, então, maravilhoso. Adeus, tchau. Não, elas se vinculavam. O Senhor acrescentava, o Senhor agregava aquelas pessoas à igreja. E você vê no livro de Atos, eram 120, depois 3.000, depois 5.000, a igreja foi crescendo em número também. As pessoas estavam juntas, tinham tudo em comum. Elas eram uma comunidade.
a nova sociedade remida no sangue de Cristo. O John Stott, em um livro muito interessante, ele diz o seguinte sobre esse texto. É uma passagem muito... uma perspectiva muito interessante do Stott, quando ele diz assim: o Senhor não acrescentou a igreja sem salvá-los, ou seja, não havia crentes nominais. Nem os salvou sem acrescentá-los à igreja. Não havia crentes solitários. Salvação e participação na igreja andavam juntas e continuam andando. Então, salvo na igreja. Foi salvo, é membro da igreja. Vincula-se a uma igreja que prega o evangelho, uma igreja sadia, não perfeita, que não existe, mas uma igreja sadia. Então, para confirmar a fé, se você ouvir o evangelho, crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você tem que se filiar a uma igreja, você tem que ser membro da igreja de Cristo. Por que não? Se a igreja é a expressão visível da salvação. Se você é salvo, você é membro da igreja cristã. Um segundo elemento, a evangelização do mundo. Palavra de Jesus. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esta comissão, chamada de grande comissão, não foi dada a um grupo de indivíduos, foi dada à igreja. Então, quem é salvo é comissionado. A igreja, ela tem a responsabilidade de evangelizar o mundo. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O que é que essa igreja tem feito? A evangelização do seu bairro, da sua cidade, do estado, do Brasil e do mundo. Então, quando você está filiado a uma igreja, você está engajado nesse projeto que não foi inventado ontem por meia dúzia de homens, mas foi delegado por Cristo. Nós precisamos fazer discípulos de todas as nações. É por isso que nós estamos missionários na China. É por isso que nós enviamos, semana passada, recursos para abençoar a igreja em Cuba. É por isso que nós mantemos aquele projeto de futebol na Malásia, um país com 63% de pessoas islâmicas. É por isso que nós estamos plantando igreja no norte do Brasil, lá no Amapá. É porque é nossa missão, delegada por Cristo, plantar igrejas, investir em missões. Então, se você é membro da igreja, a responsabilidade é sua. Se você faz com diligência ou não, você e eu, nós todos prestaremos contas. Mas essa é a nossa responsabilidade. A igreja é uma organização missionária. Ela está em missão no mundo. E essa missão é temporária. Porque quando o Filho do Homem voltar, a porta vai ser fechada. Quem está dentro, entrou. Quem não está, não entrará mais. O símbolo é a Arca de Noé. Quem estava dentro foi salvo. Quem estava fora, pereceu. Enquanto a porta está aberta, nós precisamos pregar e convidar homens e mulheres a arrepender dos seus pecados e confiar em Cristo como Senhor e Salvador. Um outro elemento, além da evangelização do mundo, a defesa do evangelho. E aqui entra um elemento interessante nessa época do politicamente correto. Então todo mundo diz, não, todos os caminhos levam a Deus. Cuide da sua igreja, não critique a igreja dos outros. A pessoa que faz uma afirmação dessa está lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Porque Paulo e o próprio Cristo, quando escreveu as 7 cartas ao Apocalipse, né, as igrejas do Apocalipse por meio de João, ele elogiou as igrejas que não toleravam falsos mestres e criticou aqueles que estavam aceitando no meio deles pessoas que pregavam outro evangelho. E aí algumas passagens bíblicas muito interessantes para nós. Amados, Judas 1,3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-vos a quê? A batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas está escrevendo àquela igreja, dizendo, irmãos, eu os exorto a batalhar com diligência. Lutar pelo quê? Pelo evangelho. Fé aqui, a fé que foi entregue aos santos, não é a fé subjetiva, a confiança. A fé aqui é o conjunto de ensinos, os dogmas, as doutrinas preciosas para a nossa fé. Então a igreja, ela tem o dever de defender o evangelho. Proclamar o evangelho, mas também defender o evangelho das falsas acusações e das detrações, das deturpações dos falsos ensinos que estão por aí afora. Para que isso fique mais claro ainda, olha o que Tito disse, ou Paulo escrevendo a Tito, outra passagem. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos, sabe o que é isso? Exercício para casa. Pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. E aí vem a palavra dura. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. A carta de Paulo e de Macedo. Essa é a carta de Paulo a Valdemiro Santiago. E é esse grupo de marginais da fé, estelionatários. Pastor, cuide da Igreja Batista. O Senhor vai cuidar. Negativo.
É preciso fazê-los calar. Como? Pela violência? Não. Pregando o evangelho, dizendo, irmãos, essa gente não é crente. Essa gente nega o evangelho, cospe na cruz de Cristo, só nega a graça de Deus. Essa gente não é crente, faz isso por torpe ganância. Se você quer ser defensor desses homens, Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. São inimigos da cruz de Cristo, malditos. Paulo diz, se um anjo, ainda que um anjo do céu vos descer e pregar outro evangelho, que tal anjo seja amaldiçoado. Se alguma pessoa, não importa o título, pastor, bispo, padre, arcebispo, patriarca, não importa. Se pregar outro evangelho, é anátema. E essa gente não está pregando o evangelho. É por isso que ao associar-se a uma igreja, você milita e trabalha pela defesa do evangelho, porque muita gente está com o coração fechado, porque liga a televisão e acha que o evangelho é aquilo. Não é o evangelho. Não é o evangelho. Nós precisamos proclamar e defender o evangelho de Jesus Cristo. E mais, edificação da igreja. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Ou seja, para edificação mútua. Nós crescemos pelo que nós ouvimos, mas pelo que nós vemos também, pela maneira como nós lidamos uns com os outros. O crescimento no discipulado, que não é ensinar doutrinas. O discipulado é aprender com o outro, como se fala, como se dirige ao outro, como se trata a esposa, como se trata os filhos. Ou seja, a igreja vai crescendo na edificação, na comunhão, com os erros e com os desacertos. Com os acertos. E por fim, glorificação do nome do Senhor. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Ou seja, que a igreja seja um farol a refletir a glória e a beleza de Deus. Ou seja, a igreja, ela está aqui para ser o estandarte do poder do evangelho. Deus pegando pessoas intratáveis, perdidas, transformando essas pessoas e mostrando que o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então é fundamental ser membro de uma igreja, filiar-se a uma igreja, respeitar, dar dignidade, reconhecer a nobreza de ser membro da igreja cristã. E o que envolve isso? O que envolve ser membro de uma igreja? Essa é a última pergunta, vou apenas elencar aqui algumas coisas que eu acredito serem importantes. Aderir a uma igreja e aceitar o corpo de doutrinas, aquilo que o evangelho ensina, aquilo que a escritura proclama, fazer parte da igreja é assumir um compromisso pactual. Nós temos um documento muito importante, sempre leio há 10 anos, sou pastor dessa igreja, na ocasião em particular dos batismos, que é o Pacto das Igrejas Batistas, que é o mesmo pacto que nós herdamos da Igreja Batista Americana, que é um documento precioso. Então, um crente que é membro de uma igreja batista, como esta aqui, por exemplo, ele subscreve esse pacto, ele tem responsabilidade. E esse pacto tem algumas implicações, porque ele está todo fundamentado na Escritura. Eu queria sua atenção para ler esse pacto e comentar 4 elementos importantes aqui. O documento diz assim: tendo sido levados pelo Espírito de Deus, observe, quem toma a iniciativa é Deus. Tendo sido levados, você é passivo no processo, quem conduz é Deus. Tendo sido levados pelo Espírito Santo a aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e tendo sido batizados sob profissão de fé, aí vem a Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os batistas, como herdeiros da Reforma, são cristãos trinitários. O batismo em nome da Trindade. Dedicamo-nos unânimes como corpo em Cristo, firmado solene e alegremente. Olha o equilíbrio: solenidade, reverência, mas também alegria. Na presença de Deus e desta congregação, seguinte pacto. E aí vem o pacto. Comprometemo-nos, compromisso, auxiliados pelo Espírito Santo, não é você. Você é salvo pela graça e é preservado no Evangelho pela graça também. Comprometemos a, auxiliados pelo Espírito Santo, andar sempre unidos no amor cristão, trabalhar, semi-desigrejado não tem vez, trabalhar para que esta igreja cresça no conhecimento da palavra, crescer no conhecimento da palavra,
na santidade, no conforto mútuo, conforto aqui no consolo, e na espiritualidade, manter os cultos, suas doutrinas, suas ordenanças, sua disciplina, contribuir liberalmente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para o auxílio dos pobres e para a propaganda do evangelho em todas as nações. Esse é o primeiro parágrafo do documento. Documento que todo crente batista subscreve. Comprometemo-nos também a manter uma devoção particular. É o seu compromisso com a igreja. Você precisa ser um homem de oração, uma mulher de oração, alguém que tem devoção, piedade, porque a sua vida, por estar unida ao corpo, se ela não está bem, afeta toda a igreja. Você não é um membro isolado, você é um membro conectado ao corpo. Então, se qualquer membro do corpo está doente, todo o corpo reflete. Todo o corpo se ressente disso. Razão pela qual o texto diz: comprometemos também a dar uma devoção particular, a evitar e condenar todos os vícios, a educar religiosamente nossos filhos, a procurar a salvação de todo mundo, a começar dos nossos parentes. Seu campo missionário primeiro é sua casa. Sua casa. O texto diz: a procurar a salvação de todo mundo, a começar dos nossos parentes e amigos e conhecidos, a ser corretos nas transações, comprou, paga, falou, chega junto, honrar a palavra, você é filho de Deus, você é um discípulo de Cristo, está aqui no documento. Corretos nas nossas transações, fiéis em nossos compromissos e exemplares em nossa conduta, e a ser diligentes nos trabalhos seculares. Começa o horário é 8 horas, você tem que chegar no trabalho 8 horas. É até as 6, tem que ficar até as 6. Isso aqui é compromisso com a verdade. O que está em jogo é o evangelho. O que está em jogo é a glória de Cristo. Não é moralismo. É vida transformada pelo evangelho. E mais, evitar a detração, a difamação e a ira, sempre em tudo visando a expansão do reino de Deus, nosso Salvador. O compromisso de evitar a detração. Além disso, penúltimo parágrafo, comprometemos a ter cuidados uns dos outros. Qual é a mentalidade romana? Porque a igreja evangélica tem uma alma romana, católica romana. É que o sacerdote tem que fazer tudo. Nós temos, à luz das Escrituras, deveres uns para com os outros. Você deve orar pelos seus irmãos, você deve visitar os seus irmãos. Você tem que ter cuidado, nós temos que ter cuidado uns para com os outros. E o documento, à luz da Escritura, está prescrevendo isso. A lembrar-nos uns dos outros nas nossas orações, a ajudar mutuamente nas enfermidades e necessidades, e a cultivar relações francas, leais, e a delicadeza no trato. A igreja só tem um Senhor, que é Cristo, os demais são servos. Então, melhor do que aumentar a voz, é melhorar os argumentos. Esse é o princípio cristão. Melhor do que humilhar em público, é repreender em particular. Elogio em público, repreende em particular. Dando honra às pessoas, reconhecendo a imagem nas pessoas. E o texto prossegue. Estar prontos a perdoar as ofensas, buscando, quando possível, a paz com todos os homens. Porque nem sempre é possível. Finalmente, comprometemos a, quando sairmos dessa localidade para outra, unirmos a outra igreja da mesma fé e ordem. Fé e ordem aqui é o quê? Fé, doutrina, conteúdo, o dogma, da mesma fé e ordem, prática. Que possamos observar os princípios da palavra de Deus e o espírito deste pacto. O Senhor nos abençoe e nos proteja para que sejamos fiéis e sinceros até a morte. Eu pergunto aos irmãos, isso está sendo observado? Uma das coisas mais importantes dessa viagem, entre outras coisas, foi observar como aquela igreja tem zelo pela membresia. Pela ironia, ou por ironia, uma das maneiras mais eficazes de promover o crescimento de uma igreja, sabe como é? É manter a porta estreita. A porta tem que ser estreita. Muitos movimentos de crescimento de igreja, de evangelização, levanta a mão, aceita Jesus, essas coisas todas, é uma tentativa de alargar a porta estreita. Mas a porta é estreita, e essa porta tem nome: arrependei-vos e crede no Evangelho. Se a igreja te tomar cuidado com aqueles que ela admite como cristão, aquelas a quem ela recebe como membro, ela vai ter menos dificuldade.
terá menos dificuldade. O grande problema hoje é que existe uma quantidade impressionante de pessoas não convertidas que não dão sinal de conversão, porque simplesmente foram recebidas sem a apresentação dos frutos, mudança de vida. Então a porta é estreita. E nós precisamos pensar nisso por amor ao Evangelho e por amor às pessoas. E aí eu finalizo mostrando para vocês as implicações desse pacto. Primeiro elemento aí, o batismo. O batismo não salva. Sim, o batismo não salva. O ladrão arrependido ao lado da cruz clamou por misericórdia. Qual foi a resposta de Jesus? Hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Pergunto a vocês, ele teria alguma condição de observar algum mandamento? Não. Mas ele tinha sinais de conversão, arrependimento. E tanto que ele repreendeu o amigo com o qual anteriormente ele estava fazendo acusações a Jesus Cristo. Ele tinha sinais de conversão. O batismo não salva, mas o batismo é uma evidência pública do compromisso do indivíduo com Cristo. E o batismo não foi inventado pela igreja, foi palavra de Jesus Cristo, de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Ele fala sobre batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas. O batismo é uma ordenança de Cristo. Mas tem muita gente que tem fobia do compromisso, e por isso, não, qual a implicação? Vou seguindo. Mas o batismo é um elemento importante. Rejeitar o batismo e a ceia do Senhor, ou qualquer outro mandamento bíblico, significa rejeitar a membresia entre os discípulos de Cristo, entre aqueles que seguem os mandamentos dele. Ou seja, nós não podemos abandonar esses princípios. Nós devemos entender que o batismo é a porta de entrada em uma igreja. É o rito de iniciação na fé cristã. E a ceia é o rito de permanência. Eu gosto de pensar no batismo e na ceia, essas duas ordenanças, da seguinte maneira. O batismo é o rito de iniciação. O indivíduo recebe a graça salvadora, seu coração é transformado, ele crê em Jesus Cristo, ele é selado pelo Espírito de Deus, ele está salvo. O batismo é o ato público, é uma representação visual do que já aconteceu internamente. E ele faz, ou se submete ao batismo, em nome da Trindade, em obediência a Cristo. E agora ele está publicamente vinculado a um corpo de cristãos. É um rito de iniciação. Iniciado na fé cristã, a ceia, e algumas pessoas ficam sem entender a ceia é um rito de permanência. Se você entrou, e o batismo é a única vez, agora você constantemente toma da ceia. E o que é a ceia? Um rito de permanência. Quando você toma do pão e bebe do cálice, você está dizendo, eu permaneço no Evangelho. É um rito de permanência. Por isso, a orientação é, não participe da ceia sem ter sido batizado. Como é que eu vou participar de um rito de permanência se eu não entrei ainda? Então a coerência é, a ceia deve ser restrita aos que foram batizados, devidamente batizados. Apenas para mostrar para vocês, para finalizar com a experiência de Rendel. Assistir os cultos regularmente, outro elemento, vai aparecer uma imagem aí. Assistir os cultos regularmente, o documento e a escritura vai recomendar isso. Então você não pode vir ao culto esporadicamente ou quando não tiver outra coisa para fazer. A regularidade no culto, a participação. O Salmo 133 diz que na comunhão da igreja, na comunhão do povo de Deus, ali ordena o Senhor uma bênção. Ou seja, Deus nos abençoa. Não é entrando aqui que seremos abençoados, como se em outro lugar não fôssemos abençoados. Mas o culto é uma ordenação divina. O Senhor nos chama para juntos estarmos em adoração, receber a sua palavra, orar uns pelos outros. Então devemos participar do culto regularmente. Participação da ceia. Isso é interessante porque no texto de 1 Coríntios 11, o texto clássico sobre a ceia, duas coisas importantes ali. Primeiro, tomar da ceia indevidamente, como disse Paulo, é fazer-se de si mesmo réu de juízo. Por isso Paulo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então a ceia, a mesa, ela chama homens e mulheres ao arrependimento, a confiar em Cristo. Então não é a mesa, não é o pecado que deve lhe afastar da mesa, mas é a mesa que lhe deve lhe afastar do pecado. Quando uma pessoa, observe isso, é muitíssimo importante. Quando uma pessoa cristã não participa da mesa, o que ela está dizendo é o seguinte, eu não estou pronto para morrer. Isso é muito sério. Eu não estou pronto para morrer. Por quê? Na leitura dessa pessoa, há alguma coisa que a impede de chegar na mesa.
Então, qual é a palavra? Nunca participe da ceia indevidamente, sem contrição e arrependimento. Mas, por outro lado, não participar, não se arrepender, é estar num caminho extremamente perigoso. Nós devemos participar sempre da ceia, com devoção, com alegria, com contrição, com arrependimento, buscando reconciliação, onde porventura houver alguma ruptura. Participar da ceia, orar com regularidade, um compromisso, diariamente. Contribuir com regularidade. Esse é um elemento que nas igrejas históricas está sendo cada vez mais abandonado, enquanto esses mercadores da fé enriquecem às custas da ignorância das pessoas e da ganância de algumas delas. Boa parte das igrejas históricas vivem com dificuldade, porque os crentes são membros da igreja, mas não têm compromisso com a igreja. Quando a Escritura nos fala sobre isso, e o pacto que eu acabei de ler fala sobre essa responsabilidade que é nossa. Eu encerro contando para vocês a experiência deste homem notável chamado Handel, George Handel. Um dos maiores músicos da história, no século 17 e 18. Olha o que ele disse. Que palavra interessante. Que privilégio é ser membro da igreja evangélica. Saber que meus pecados estão perdoados. Se nós fôssemos deixados à mercê de nós mesmos, meu Deus, o que seria de nós? Qual é a história desse homem? Ele foi criado num lar pietista. Nós vamos estudar isso no primeiro domingo de junho. O movimento pietista acontece na Alemanha. Ele é doutrinado nessa igreja, a igreja luterana, a igreja oficial da Alemanha. E ele é, de alguma maneira, influenciado pelo movimento pietista, que era uma espécie de renovação da fé no coração da Alemanha. E ele é um músico brilhante, ele toca nas principais cortes imperiais na Europa, mas ele passa por um tempo de profunda angústia espiritual, aos 54 anos. E diz a história que ele resolveu passar um tempo recluso em oração. Ele passou mais de 20 dias em oração, recluso. E diz a história que era possível passar à porta do escritório e ouvir os soluços, o choro, arrependimento, quebrantamento, Deus trazendo graça ao coração desse homem. E quando ele passou por essa experiência notável, ele escreveu uma das maiores obras da música, o Messias. A música que encanta os céus, que enche o nosso coração de alegria. E foi nessa época, renovado o seu coração, que ele cunhou essa frase. Que privilégio é ser membro da Igreja de Cristo. Ou seja, não é qualquer coisa. Não é ter um nome alistado no hall de membros apenas. Não é ser membro de um clube social. Não. É ser membro da Igreja do Deus vivo. Esse é um privilégio pelo qual nós deveríamos ser gratos sempre. E ter sempre cuidado, muito cuidado, sobre aquilo que nós falamos a respeito da igreja. Porque a igreja não é minha, nem sua. A igreja de Cristo, porque foi comprada com sangue dele. E a igreja somos nós, cada um de nós, comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Meus irmãos, esta palavra é de exortação, visando abençoar a igreja. Eu quero encerrar pedindo a você que abra sua Bíblia, em Hebreus. Vou apenas fazer a leitura e em seguida orar com os irmãos. É o texto mais importante sobre esse assunto no Novo Testamento. Eu preguei 2 mensagens nesse texto alguns anos atrás. Hoje eu vou apenas ler. Hebreus capítulo 10. Vamos ler os versos 19 a 25. Hebreus 10, a partir do verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes
que o dia se aproxima. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos pelo teu perfeito plano redentivo. Desde a eternidade fomos objetos do teu incompreensível amor. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui nós estamos como resultado do teu grande amor, da obra de teu Filho naquela cruz em favor do teu povo, Senhor. Nós te louvamos por este privilégio, por esta graça inaudita, ser membro do corpo de Cristo. Senhor, ajuda-nos a entender isso. Abre os nossos olhos para valorizar aquilo que o Senhor valoriza, para conferir dignidade àquilo que é digno diante dos teus olhos, a honrar aquilo que tem honra diante de ti. Ó Senhor, santifica esta igreja. A começar em mim, santifica-nos na tua palavra, pois a tua palavra é a verdade e ninguém pode nada contra a verdade, senão a favor dela. Oramos para que cada um de nós seja chamado soberanamente, eficazmente, pelo teu Espírito, a uma vida de compromisso com o Evangelho. Uma vida responsável, uma vida digna da santa vocação do Evangelho. Para que o mundo, em particular este bairro e esta cidade, saibam que esta igreja é uma coluna e baluarte da verdade. É uma agência do reino proclamando tão somente o Evangelho de Jesus Cristo. Oramos, Senhor, para que homens e mulheres sejam santificados. Oramos para que famílias sejam edificadas. Oramos para que o Senhor sustente aqueles que estão de pé, para que não tropecem. E que o Senhor misericordiosamente erga, levante aqueles que tropeçaram. Que o Senhor fortaleça a fé dos que estão fracos, dos que agora são chamados de semi-desigrejados. Que essa gente possa ouvir o santo chamado de Cristo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse é um chamado para a comunhão, é um chamado para sentar-se à mesa do Rei. Senhor, dá-nos graça para que sejamos diligentes para abrir a porta do nosso coração e ter comunhão com aquele que deu a sua vida em nosso lugar. Ó Senhor, os dias são maus, guarda-nos sob o teu poder e a tua palavra. Honras e glórias sejam dadas a ti, hoje e sempre. Amém e amém.